Dando continuidade à nossa série, nossa convidada de hoje é a Caliana Dias. Ela é professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras. A Caliana foi contemporânea minha na UESC, nós estudamos algumas disciplinas juntas e é um prazer tê-la conosco aqui no nosso canal Matemática Suave. Está tão difícil aguentar. Tem dias que a dor parece sufocar. Os meus problemas não têm fim, porque tudo parece contra mim. Olá, tudo bem? Eu me chamo Caliana, eu sou licenciada em Matemática pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica entre os municípios baianos de Itabuna e Ilhéus. Eu sou mestre em Matemática pela UNB, Universidade de Brasília, e eu sou professora de Matemática pela UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras. Atendendo ao pedido do Matemática Suave para a série Os Perrengues da Vida Acadêmica de um Matemático, eu vim compartilhar com vocês alguns perrengues que eu passei durante a minha formação em matemática. Bem, com base na minha experiência de vida e nas coisas que eu passei, eu pude classificar os meus perrengues em 3 tipos. Os perrengues naturais, os perrengues eventuais e os perrengues provocados. Os perrengues naturais eu considero como aqueles que já estão inerentes à sua vida. Por exemplo, renda familiar ou se você teve ou não uma base escolar. Os perrengues que eu considero como os perrengues eventuais são aqueles que acontecem naturalmente que você não pode fazer nada. Por exemplo, um acidente ou uma pandemia que pode inviabilizar a conclusão de algum projeto de vida. E os perrengues que eu considero como os provocados são aqueles perrengues que na verdade não deveriam ter acontecido com você, mas que aconteceram por alguma coisa. Por exemplo, um problema com um colega de trabalho que pode afetar o seu rendimento ou uma perseguição política no trabalho que pode fazer com que você perca o seu trabalho. Então, nessa linha, eu escolhi para contar para vocês alguns perrengues que aconteceram comigo e que mais me marcaram durante esse meu processo de vida e de formação em matemática. Os primeiros perrengues com os quais eu tive que lidar foi a falta de grana, nesse caso com respeito à escola pública mesmo, e a localização regional da minha cidade. A cidade que eu nasci é uma cidade pequena, que fica entre os municípios de Vitória da Conquista e Itabuna, que são as cidades mais importantes ali da região. E o meu ensino médio eu fiz em magistério. O magistério foca na formação do professor para Fundamental 1, então o curso não tem pretensão de formar o estudante para vestibular. Então a matemática do ensino médio foi uma matemática voltada para a educação infantil e Fundamental 1. Além disso, no segundo ano do ensino médio, a gente ficou praticamente sem professor de matemática, ficou sem um professor contratado durante todo o ano. E ainda assim, o mais assim denso de matemática que eu vi no ensino médio foi funções. Considerando também que a minha cidade não tinha faculdade, então para melhorar essa formação a gente tinha que sair de lá. E ainda contando com o fato de não estar preparada para fazer o vestibular, eu não vi uma chance de sair, senão quando saiu uma oportunidade, foi logo depois quando eu terminei o ensino médio. Eu tenho um irmão que ele mora na região de Ibirapitanga e por lá ele ficou sabendo de uma escola que tinha cursos técnicos e ele ficou sabendo que tinha um curso de técnica e agrimensura que era voltado mais para exatas, e aí ele falou que seria uma boa oportunidade para mim. Eu lembro que ele me inscreveu nesse curso e eu fui fazer a prova e passei. A cidade se chama Uruçuca, é uma cidade pequena também, que fica próximo a Ilhéus. Eu também só pude estudar nessa escola porque ela dava alojamento, a hospedagem, né, alojamento e refeição para os estudantes que precisassem. O nome dessa escola é Escola Emmark, hoje atualmente é a IF Baiana. A matemática de lá era uma matemática mais prática, aplicada ao técnico, né, ao curso técnico em agrimensura, mas assim, já possibilitou muitas coisas, porque a gente tinha aulas de manhã e de tarde e muitas disciplinas, matérias de topografia, matérias de projetos, projeto de construções, projeto de instalações. Então ajudou muito no ter um leque de oportunidades. O curso era de 2 anos e a gente fazia 1 ano e meio lá na escola e o último semestre no estágio.
Como a cidade era pequena, a maioria dos estágios, as oportunidades de estágios era fora de lá. Mas todas as empresas ali da região conheciam a escola e tinha as parcerias ali para aceitar os alunos de lá. Então foi muito tranquilo. Quando eu fui estagiar, eu optei para ir para Itabuna, porque além de ser próximo da minha família, tinha uma família da minha cidade, lá de Itororó, que já tinha montado uma casa lá, um apartamento muito grande lá para os seus filhos, e abria oportunidades, assim, abria vagas para as pessoas da cidade morarem lá e dividirem, pagarem as despesas. Foi também uma oportunidade de ir, porque lá a gente dividia a república e também tinha as refeições que a gente mesmo fazia, que a gente mesmo tinha as escalas lá para preparar, então ficou em conta dentro do orçamento da minha família. Eu fui para essa empresa de topografia estagiar e quando eu cheguei lá, eu não tinha nem, assim, o meu chefe não tinha obrigação de remunerar, porque era um estágio escolar. Mas ele me chamou e falou que iria dar meio salário, porque ele sabia que eu era de fora e era uma forma de ajudar nas minhas despesas, já que eu ia estar lá prestando serviço. Então eu fiquei muito feliz e eu também vi nisso uma grande oportunidade. Nessa empresa já tinham as meninas que trabalhavam lá. Eu fiquei muito amiga delas. Uma delas já fazia matemática e eu achei muito legal. Então eu conversava com ela me contava coisas sobre a faculdade, então eu fiquei assim muito motivada. Graças a essa remuneração eu pude também fazer um cursinho à noite. Eu trabalhava durante o dia e estudava esse cursinho à noite. Tá, esse estágio terminou, finalizou, eu concluí, entreguei o relatório para a escola, terminei esse curso técnico e o meu chefe não me dispensou do estágio. Ele só falou assim, vai ficando por aí. E aí eu fui ficando, mas a minha remuneração era meio salário. Nesse tempo eu fiz o vestibular. Quando eu fui escolher o curso de matemática, eu escolhi por várias questões. Tinha duas opções, o bacharelado à tarde e a licenciatura à noite. Eu optei para fazer a licenciatura justamente para ter o dia disponível para poder trabalhar, porque eu ia precisar trabalhar, né, para custear as minhas despesas. Passei no vestibular. Só que aí, quando eu passei no vestibular, eu pensei o seguinte: agora que eu vou estudar, vou fazer uma graduação, o meu foco é a graduação. Então, assim, eu vou fazer uma graduação para conseguir um bom emprego. Então, eu não posso pensar primeiro agora no meu emprego. Então, eu estava continuando ganhando lá na empresa meio salário, eu estava trabalhando praticamente como uma funcionária. O meu chefe não me chamou para fazer um acordo para me contratar. E eu também não pedi para ele me contratar. Então, eu resolvi ir embora. Então, eu voltei para Itororó. Tinha um carro dos estudantes que fazia essa viagem todos os dias, né, de Itabuna a Itororó, 120 quilômetros, que levava os estudantes. Esse carro não era financiado totalmente pela prefeitura, mas a prefeitura pagava 50%. Então, a outra despesa a gente dividia entre si. Então, dava para minha família pagar. Então, eu optei por voltar para Itororó por causa disso, para poder ter disponibilidade para estudar, para poder fazer as provas, né, das matérias que eu ia cursar. E aí, eu fiquei 2 meses em Itororó sem trabalhar. Eu coloquei currículo na cidade, mas eu não consegui um emprego nesse período. E nessa época, eu lembro que eu tinha a primeira prova de uma disciplina que eu estava fazendo, uma das disciplinas que eu estava fazendo, Fundamentos de Matemática, era uma disciplina tipo pré-cálculo. O carro quebrou, eu não consegui chegar em Itabuna a tempo, não consegui chegar. E aí durante a semana eu procurei essa professora para falar para ela que o carro tinha quebrado, o carro de estudante, eu morava a 125 km da universidade. E aí ela simplesmente me ignorou, muito indiferente, falou assim: vai lá no setor responsável, que tinha um protocolo que a gente podia protocolar o pedido, e aí se você conseguir fazer a sua chamada eu te dou no final do semestre. Então assim, isso foi um baque muito grande logo no meu início de caminhada, porque assim, eu podia ter feito essa segunda chamada durante a semana, eu estava muito preparada para essa prova, eu estudei muito para essa prova, mas aí eu tinha que esperar o final do semestre para fazer. Eu protocolei o pedido lá no setor responsável, eles deliberaram para que eu pudesse fazer a segunda chamada, mas ela só era feita no final do semestre. Então eu tive que passar todo esse processo, o semestre todinho, com esse peso psicológico de ter que passar nessa disciplina e fazer essa prova no final. Mas enfim, eu passei na disciplina, ok. Então a distância estava muito grande e eu também estava sem trabalho. E aí eu entrei em contato com esse meu irmão, que mora lá em Ibirapitanga, e pedi emprego para ele. Ele já era coordenador pedagógico lá, funcionário da prefeitura,
E eu falei pra ele se ele conseguiria alguma coisa pra mim lá. E aí ele conversou lá na prefeitura e ficou sabendo que uma escola tinha uma vaga para professor de matemática. E aí eles quiseram me contratar. Aí eu fui morar com ele em Ibirapitanga, foi um tempo muito bom, muito tranquilo, a escola muito boa, o serviço era muito bom, a prefeitura pagou direitinho e nunca atrasou o salário. E eu fiquei 2 anos lá. Essa cidade ficava a 90 quilômetros de Itabuna, então era mais perto ainda do que quando eu estava em Tororó. Então eu não precisava ir tão cedo, sair tão cedo e não chegava também tão tarde. Mas tinha uma desvantagem, que era o seguinte: lá o carro do estudante da universidade não tinha para os estudantes da noite, do noturno. E aí a gente tinha que negociar com o carro com os estudantes de uma cidade vizinha que fica uns 50 km de Ibirapitanga, que é uma cidade chamada Gandu, e a gente pagava por mês esse carro de estudante. Eles passavam lá na cidade, pegava a gente, era mais ou menos uns 3 ou 4 estudantes, mas mesmo a gente pagando por mês, eles não tinham muito respeito moral, assim, com a gente. Então, muitas vezes o carro quebrava, eles não avisavam, a gente ficava no ponto esperando, escurecia, perdia a aula. Algumas vezes já aconteceu deles lá mesmo na cidade trocar de carro e quando passava no ponto não tinha vaga pra gente entrar. E uma vez eu me lembro que eu tinha um trabalho pra apresentar e eu falei, eu preciso ir. E eu fui em pé. Eu fiz uma viagem de 90 km em pé para chegar na faculdade e apresentar um trabalho. Eu lembro que nesse período eu estava fazendo a disciplina de geometria analítica e eu tinha ido muito bem na primeira prova. Mas aí na segunda prova, com todas essas questões, né, de estar carro quebrando, faltando aula, eu não fui muito bem. Eu fui fazer essa segunda prova e não fui muito bem. Quando a professora foi entregar essa nota, ela percebeu que eu tinha tirado 9,5 na primeira prova e meio ponto na segunda. E ela não se conformou, ela me chamou na sala dela e falou: Kaliana, o que foi que aconteceu? Eu preciso saber, porque eu não consigo entender por que você tirou 9,5 nessa primeira prova, que geralmente é quando os alunos têm mais dificuldades quando chega e faz a disciplina pela primeira vez, e aí nessa segunda prova você foi mal. Eu queria entender, e eu expliquei pra ela que eu morava longe, que eu tinha que ir de ônibus, eu trabalhava durante o dia, e aí ela foi e repetiu essa prova pra eu fazer novamente. Ela avisou a turma que quem quisesse fazer poderia fazer, mas eu entendi que ela repetiu essa prova para que eu pudesse fazer e ter uma chance de me recuperar. E aí eu estudei muito para essa prova e passei, tirei 8,5 nessa prova e eu fiquei com uma nota muito boa em geometria analítica. E essa história com essa professora me marcou muito, porque ela decidiu ajudar, né? Ela decidiu entender ali o que aconteceu. Então eu fiquei em Ibirapitanga 2 anos, morando com meu irmão. Mas aí, quando foi no 3º ano, aquela minha amiga lá, que já fazia matemática, já tinha saído da empresa e tinha ido para a Petrobras. A Petrobras precisou fazer uma obra de um gasoduto imenso, que saía de Cacimbas, Espírito Santo, até Catu, Bahia, ou seja, atravessava todo o estado da Bahia. E essa empresa se instalou em Itabuna para fazer essa obra. É uma empresa de engenharia, aerolevantamento, e a demanda de funcionários que ela precisava era muito grande, precisava de muita gente. E ela praticamente contratou todo mundo que tinha o curso técnico da gente, que foi indicado. E aí eu comecei a trabalhar lá. Então esse período foi um período muito tranquilo, nesse meu 3º ano de faculdade. Por quê? Porque eu fui morar em Itabuna. Tudo bem, eu trabalhava, eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde, mas eu fui morar em Itabuna, e Itabuna, assim, a cidade a 15 minutos da universidade. Então essa qualidade de vida de estar na universidade ficou muito melhor. E além disso, essa empresa pagava muito bem, também respeitava a gente como estudante. Quando precisava, quando não tinha muito serviço e a gente precisava estudar, ela liberava. Então foi um período muito bom. Beleza, esse contrato acabou porque a empresa conseguiu concluir essa obra. Foi 1 ano dessa obra e aí ela foi embora. Só que nesse período eu tinha feito o concurso de Tororó, o concurso da prefeitura, e eu tinha passado. Eu tava aguardando só ser chamada. E aí quando a prefeitura de Tororó chamou, convocou os aprovados para esse concurso, eu voltei para Itororó. Então eu já estava no 4º ano da faculdade, voltei para Itororó, voltei a fazer aquele esquema de também viajar e vir, passar por esses perrengues, mas em compensação eu já era concursada, já tinha meu trabalho, assim, o salário de professor de educação básica, mas era mais tranquilo. Eu estava semestralizada e o último ano de faculdade, assim, eu estava fazendo disciplinas optativas e precisava fazer o estágio de docência. Todos os estágios de docência eu consegui fazer em Tororó mesmo, porque eu já era professora, não na minha turma, mas eu fazia
na turma de um outro professor, e aí eu concluí a minha graduação. Nesse último semestre eu já estava com a intenção de fazer mestrado, então o meu último semestre eu já fiquei pesquisando o que fazer, porque eu queria fazer um mestrado, e aí eu descobri que algumas universidades selecionam os alunos em matemática para mestrado através de um curso de nivelamento. Um curso de verão, os alunos são avaliados e eles selecionam esses estudantes para o mestrado. Essa para mim seria uma melhor escolha, porque além de ser uma forma de eu ter um nivelamento, eu estaria me preparando já para o mestrado. E aí eu fiz, com a ajuda dos professores, muitos professores apoiaram, mandaram carta de referências, e eu consegui a bolsa para vir para Brasília. A bolsa era o alojamento para a gente ficar e uma grana que dava para pagar a alimentação. O curso era em análise na reta. Eu já tinha feito essa disciplina na faculdade, mas aqui a abordagem era diferente e também bastante puxado, um curso bastante puxado. E eu então achei que eu não iria conseguir. Mas eu consegui, eu passei na primeira prova com uma nota 5,5, depois na segunda prova eu cometi um vacilo, era uma prova para eu tirar 8,5 e eu acabei tirando 7,5. Então eu fiquei com a minha média inferior a 7. Tudo bem, eu voltei para Itororó, terminou o curso de verão, eu voltei para Itororó. E aí, depois de alguns dias, eu recebi um e-mail do departamento de matemática falando que eu tinha sido selecionada para o mestrado em matemática na UNB, só que sem bolsa. Eu já tinha o meu trabalho, era funcionária, né, da prefeitura, e fiquei sem saber o que fazer, se eu aceitava o mestrado ou se eu desistia, porque era sem bolsa e eu também tinha o meu emprego. E aí eu contei pra minha família e tudo, e o meu irmão, esse meu irmão lá de Pirapitanga, ele ficou sabendo que eu passei no mestrado, ele me ligou e falou: Kali, não, você tem que ir, mestrado, você é a primeira pessoa da família a fazer um mestrado, você tem que ir. E aí eu falei: não, mas eu já tenho meu trabalho, e como que eu vou? A prefeitura não vai me liberar, a prefeitura não ia me liberar, porque eu também só tinha 1 ano de trabalho, e eu não ia conseguir a licença nem não remunerada. Mas aí ele falou: não, você vai, eu te ajudo com a despesa de aluguel e refeição, o básico, para você começar, e depois lá pode surgir oportunidades para você. E aí eu decidi, eu também só tava precisando disso, desse apoio. Minha cabeça tava doidinha para sair de Tororó. E aí eu fui para Brasília estudar meu mestrado na UNB. Então, eu entrei em contato com as meninas, outras meninas que tinham feito curso de verão comigo. A gente combinou de morar junto. Uma kitnet muito pequenininha, mais ou menos 35 metros quadrados. Tinha uma cama de solteiro, que ficava uma, e outras 2 na salinha, que era pequenininha, e dormia no colchão. Esse período foi muito bom, porque a gente também fez amizade com outras pessoas e conseguiu montar um grupo de estudo que apoiou bastante. Eu lembro que nessa época eu fiz a seleção para moradia estudantil, e eu fui selecionada, e aí, depois de alguns meses morando com elas, eu fui para essa casa do estudante. E foi muito bom. Esses apartamentos ficavam no campus da universidade, ou seja, eu já estava mais perto ainda do lugar que eu estudava, e o apartamento era amplo. Além disso, eu consegui a bolsa do restaurante universitário, e eu pagava R$1 nas refeições, e o departamento de matemática também conseguia ajudar os estudantes que estavam sem bolsa, oferecendo uma monitoria remunerada. Então eu peguei algumas monitorias remuneradas e isso ajudou também a viver melhor. Foram muitos perrengues durante o mestrado, vários perrengues, eu vou contar aqui só alguns, mas o curso de mestrado ele funcionava da seguinte forma: a gente tinha que fazer 4 disciplinas básicas, que era álgebra, análise, geometria e probabilidade. Depois que fizesse essas disciplinas, a gente fazia um exame de qualificação, que eram provas de avaliação nessas 4 áreas. Então a gente podia fazer essas provas até 1 ano de curso. Tinha que ter feito até 1 ano de curso. Se reprovasse, teria direito a fazer de novo até 1 ano e meio. Então só sobrava 6 meses, como o curso é de 2 anos, só sobrava 6 meses para pesquisa. Então o ideal era ser aprovado em 1 ano. Mas as disciplinas, eu senti muitas dificuldades na disciplina. O meu primeiro semestre eu fiz as 2 disciplinas de álgebra e análise, e eu fui muito bem em álgebra. Eu lembro que eu fiquei com 9,5, mas análise era análise no RN, e eu tive muita dificuldade porque eu não tive essa disciplina na minha graduação, uma vez que essa disciplina era do bacharelado em matemática e eu fiz licenciatura. Então eu tive muita dificuldade, eu não consegui passar na disciplina, porque era muita
muito conteúdo toda semana não dava tempo de aprender, não dava tempo de absorver para a prova. Então eu tava chegando na última prova, na terceira prova, e eu vi que não ia passar. E aí eu não era bolsista, e esse fato, né, é um grande perrengue não ser bolsista nessa situação, mas no fundo ele se tornou para mim uma grande bênção, porque eu pude trancar essa matéria se eu entrei em contato com a secretaria, e eu pude trancar essa matéria se o professor da matéria autorizasse. E aí eu conversei com esse professor e esse professor autorizou. Então eu não fiquei reprovada. No regimento do departamento, 2 reprovações te jubilaria. Então a gente só podia reprovar uma vez. Então eu já fiquei numa vantagem aí de não ter uma reprovação. No outro semestre tinha que fazer probabilidade e geometria diferencial. E a mesma coisa, eu consegui lidar com a probabilidade, mas geometria diferencial também, por ter sido uma matéria que eu nunca tive contato na minha graduação, eu tive muita dificuldade e eu não estava conseguindo passar. E aí eu fui fazer a mesma coisa que eu fiz em análise, né? Fiz a segunda prova, vi que não daria para passar na terceira, entrei em contato com a secretaria, e a secretaria falou que se o professor autorizasse, eles me trancariam. Mas esse professor de geometria diferencial não autorizou. E aí eu fui reprovada. Nos outros semestres, se eu fosse fazer qualquer matéria, eu não podia reprovar mais. Mas aí também eu não reprovei. Depois teve os perrengues da qualificação, eu qualifiquei, escolhi a minha área de pesquisa em álgebra. Eu conversei com um professor que aceitou me orientar. E então eu terminei meu mestrado em álgebra com ele. Depois do mestrado, teve uma seleção para professor substituto lá no departamento de matemática. Eu fiz essa seleção e passei, e aí eu comecei a dar aula na UNB como professor substituto. Eu lembro que eu dei aula um semestre e um verão. Ainda dei um curso de verão. Então, eu estava como professora substituta no departamento de matemática, contrato certo, podia ficar mais 2 anos, e aí eu encuquei que queria fazer o doutorado. Enfim, decidi fazer o doutorado. O meu orientador de mestrado, na época, estava como decano na reitoria, e ele não estava podendo pegar alunos para doutorados. E eu acabei fazendo a seleção considerando um outro orientador. Fiz a seleção, passei, consegui bolsa. Fiquei muito feliz, né, de conseguir a bolsa. Deixei meu trabalho como substituto, e falei, agora eu vou estudar. Vou ser remunerada, vou estudar. Muito bom, né? Muito bom se a gente se a gente soubesse o futuro. A gente não tomava certas decisões, mas a gente não sabe o futuro. Ok. No doutorado, a gente tem que escolher 2 áreas de pesquisa. No doutorado, no departamento de matemática na UNB, né? A gente tem que escolher 2 áreas de pesquisa. Eu escolhi a primeira área em álgebra, a segunda área em probabilidade, porque foram as disciplinas do mestrado que eu fui melhor. E no regimento a gente tem até 2 anos para ter feito essa qualificação. Então, ok, tranquilo, fiz as disciplinas no primeiro semestre, só que o meu orientador, quando a gente foi tentar falar de exame de qualificação, o meu orientador falou que eu tinha que qualificar com 1 ano. Eu topei, eu já tava lá dentro, né, e topei, não, vou qualificar em 1 ano. Deu 1 ano, eu não estava preparada para essa qualificação. A qualificação no doutorado era uma prova oral que a gente apresenta para uma banca, e nas 2 áreas, no mesmo dia, na época era no mesmo dia, eu tinha que fazer a prova oral em álgebra, para uma banca, e depois a prova oral em probabilidade para outra banca. E eu não consegui. Não passei. Aí depois disso eu tinha uma nova chance para fazer, e aí isso acabou atrapalhando a minha pesquisa, porque eu fiquei só me dedicando a esse novo exame. Por quê? Porque se eu reprovasse, eu tava fora, pensando o seguinte: depois que eu qualificar, eu faço a pesquisa, já vai estar mais tranquilo. Mas aí eu fui, qualifiquei, consegui passar nessa segunda chance, mas a pesquisa não saiu de jeito nenhum, não consegui aprovar, e ainda dentro desse processo eu fui jogar bola, e aí eu rompi o ligamento do joelho, e eu fiquei muito ruim, não tava conseguindo andar, e tive que fazer cirurgia, e enfim, me dediquei a essa fisioterapia plenamente. Foram muitos meses de fisioterapia, e o meu prazo de doutorado acabou. Eu tinha poucas coisas escritas, que não era consistente para a tese de doutorado, e tentei uma segunda prorrogação, mas eu não consegui, até porque também não tinha direito a essa segunda prorrogação. E eu fui jubilada, eu perdi esse doutorado, acabou o prazo, não tinha nada, ok, fui jubilada. Só que nesse ano eu tinha feito o concurso da universidade, que hoje eu sou professora lá na UFOB, e assim que saiu o meu jubilamento, na outra semana saiu minha convocação. E eu fui para Barreiras
trabalhar, ser professora universitária, realizei meu sonho. No fundo, toda essa minha formação foi para isso, né? Foi um tempo bom porque eu não tive tempo de pensar nesse jubilamento e fui trabalhar. E o serviço lá é muito bom, a universidade é muito boa, mas depois de 2 anos trabalhando, decidi que eu deveria fazer um outro doutorado. Só que aí eu não queria mais fazer em álgebra. Não por causa de álgebra, mas eu queria estudar outra coisa e em outro lugar. Entrei em contato, mandei um projeto de trabalho, fiz a seleção para ciência da computação e passei. Só que assim, botar o carro adiante dos bois, né? Porque eu passei, garanti esse doutorado, mas eu não garantir uma licença para sair de lá. Pela lei 8.112, o servidor pode afastar para estudar, para se qualificar. Esse edital não tem vaga para todo mundo e eu pleiteei essa vaga, mas não consegui, porque só tinha 2 vagas e eu não fiquei dentro dessas vagas, eu não consegui esse afastamento. Então eu poderia ter optado o seguinte: tá, eu passei pro doutorado, mas não consegui o afastamento. Então eu desisto do doutorado, mas eu não desisti. Falei, não, vou tentar, vou ficar indo e vindo, me viro. Então, eu consegui um parcial, um afastamento da universidade parcial, que é aquele que deixa o nosso horário melhor para que a gente possa dar, mas mesmo assim, as aulas no departamento eram alternadas, segunda, quarta, às vezes quarta e sexta, e às vezes eu não conseguia um horário para estar aqui 2 dias. Então, eu faltei muitas disciplinas, conversando com o professor que liberou, mas acaba que a gente fica sem essa base, né, faltando aulas. No primeiro semestre, eu fiz uma disciplina que eu achei muito difícil, mas eu consegui passar, foi lógica formal e computacional. E no segundo semestre eu fiz teoria da computação, teoria de tipos, que eu também no segundo semestre, eu não sei se é porque eu já estava acostumada, eu fui muito bem, fiquei com MS nessas 2 disciplinas. Mas aí, tudo bem, veio o segundo ano do doutorado, esse segundo ano eu pleitei de novo uma seleção para o afastamento. Nessa seleção eu também não consegui, mas enfim, esse negócio de ir e vir, trabalhar, dar aulas em Barreiras, estudar em Brasília, não deu certo. E eu, novamente, não consegui esse doutorado. A área que eu estava estudando, eu gostava muito, estava gostando muito, eu estava estudando cálculo lambda e o cálculo de substituições explícitas, que é uma maneira formal de falar de computação, mas não deu certo e eu voltei a trabalhar. E nesse entremeio veio uma pandemia e agora os meus perrengues estão em dar aula remota para os alunos e agora aproveitando toda essa revolução de aulas online, eu engatei um projeto que já era um projeto antigo. Eu já tinha tentado fazer francês 2 vezes e não tinha conseguido, e agora eu tô conseguindo fazer francês e eu tô muito feliz de poder estar realizando esse sonho e de uma maneira também tá me preparando profissionalmente para outros projetos. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês com respeito à minha história e aos meus perrengues não é uma lição de moral, não é uma receita de bolo. Todos nós somos diferentes, somos de contextos diferentes, lidamos com frustrações de maneiras diferentes, temos problemas diferentes. Mas dentro dessa linha de todos os sis ou talvez que poderiam ter me levado a uma história diferente, a uma outra história, eu não tenho essas respostas. Elas estão no campo das ideias. Eu poderia ter deixado de fazer o doutorado lá atrás e esperado mais um pouco, né? Desfrutado do meu contrato como professor substituta mais um pouco. Eu também poderia não ter tentado, arriscado um doutorado nesse contexto de estar em uma outra cidade, trabalhando e estudando. Poderia ter esperado mais, né, para sair um afastamento. Mas assim, se eu olhar para trás, para minha história, também eu arrisquei. Quando eu saí de Tororó para estudar, para fazer uma graduação, eu arrisquei e deu certo. Eu consegui fazer uma graduação, concluir, criar minha carreira baseada nessa graduação. Quando eu também deixei o emprego lá da prefeitura para tentar o mestrado, eu arrisquei e o meu mestrado deu certo. Eu consegui hoje eu sou uma professora universitária por causa desse mestrado. O que me levou a arriscar foi exatamente isso, e eu quis arriscar novos desafios. E os desafios são assim, cada vez vão ficando mais altos. Em parte pode não ter dado certo, porque a gente considera o dar certo a ter concluído, a ter finalizado, mas a vida é feita de escolhas e as escolhas elas trazem seus riscos. Mesmo com todos esses perrengues, eu tive muitas alegrias durante essas fases que eu vivi. Por exemplo, com aquele primeiro doutorado, eu tive uma oportunidade de viajar para o México e fazer uma viagem muito bacana,
para um congresso que foi marcante. Com o doutorado em Ciência da Computação, eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia e fazer um curso de cálculo lambda, que foi muito bom, foi uma viagem muito divertida. Passamos por perrengue todo o tempo. E o mais importante é a gente olhar para essa situação de perrengue que está dando base à construção da nossa história. Durante toda essa trajetória eu pude me ver aprendendo muita coisa, ganhando muito conhecimento. Tive a oportunidade de crescer como pessoa, crescer como profissional. Então, por isso, eu acho que a gente tem que olhar para os nossos perrengues, para as frustrações, para as coisas que não deram certo, olhar com um olhar de maturidade, de que naquela fase a gente também aprendeu, houve conhecimento, houve experiências, foi fase que moldou a gente, moldou a nossa história. E muitas vezes ela não dá certo, mas pode ser uma oportunidade de você parar, de você respirar, de você decidir se você vai continuar, se você também não vai mais continuar, se você não quer mais engatar esse projeto. Pra mim, o que fica disso tudo não é só perrengue. É perrengue, mas ao mesmo tempo também é a construção da minha trajetória de vida. Só mais um pouquinho. E você não vai mais chorar. Continue lutando, o mal vai acabar. Não vou te abandonar, te ajudo a lutar.